Muita gente passa vários e vários anos estudando inglês e acaba não ficando fluente, acaba ficando estagnado, acaba passando 4, 5 anos ou mais e não ficou fluente ainda, não aprendeu, todo o inglês necessário para fluência. Por quê? Porque pega às vezes vários caminhos, estuda várias coisas que lerdeiam, digamos assim, o processo da pessoa, atrapalham mesmo, foca em várias coisas que não devem ser focadas, começa estudando errado. Então, hoje nesse vídeo eu vou passar para você 6 dicas para quem está começando a estudar inglês, ou até se você já começou, mas está aí parado, 6 dicas que para quem quer estudar inglês, você precisa saber disso para acelerar o seu processo, você aprender o mais rápido possível, evitar vários erros, vários pensamentos assim que atrapalham demais seu aprendizado e às vezes atrapalha definitivamente, evita de você aprender inglês. Então a primeira dica aqui que não pode faltar é: seja realista, tá? Ser realista sim, no geral, sabe? Às vezes a pessoa até não é realista com ela mesma, com o aprendizado do inglês, com o tempo que se leva para aprender inglês, Então muita gente acha que vai estudar aí 3 meses, 6 meses, já quer ficar fluente, já quer ficar um craque do inglês. Não é assim, Você tem que ser realista. O inglês é uma coisa que demora para se aprender. Então, para essa dica aqui, o que eu quero dizer é para você colocar na sua cabeça que é demorado mesmo, tá? Que no começo é difícil mesmo, que no começo você vai ficar traduzindo as coisas mesmo, tá? É normal, tá? Você tem que colocar na sua cabeça que certas coisas, várias coisas, é normal, tá? Que você não é o único que está tendo, sei lá, certo erro, certa dificuldade, Que, eu não consigo memorizar as palavras, eu não consigo pronunciar direito, eu esqueço que eu aprendo. Certas coisas é normal, você precisa ser realista com você mesmo, Ser de boa com você mesmo. E é claro, a parte de ser realista com a questão de o tempo que vai demorar para você aprender. Você não vai ficar fluente rápido não, tá? Inglês não é uma coisa rápida, é que nem academia. Você vai lá, você fica, anos ali, Porque você tem que ver, é um idioma novo que você vai aprender, olha o nível. Não vai ser uma coisa rápida, é uma coisa assim, que só aprende quem quem se esforça, quem se dedica mesmo. Então não vai ser rapidinho não, então seja realista. Agora a próxima dica aqui que é fundamental, principalmente para você realmente aprender inglês e não demorar, é: estude um pouco todos os dias, tá? Muita gente não aprende inglês porque faz o seguinte, vê se é o seu caso ou o caso de alguém que você já viu, que durante a semana ali não estuda quase nada de inglês, mas chega ali no final de semana, no sábado, faz lá o curso, o intensivão do inglês, 2 horas e meia no sábado. E no meio da semana não faz nada em inglês, Não dá uma estudada, não aprende frases novas em inglês, não treina ali, não assiste coisa em inglês. Às vezes você faz o cursinho, faz o seu cursinho de inglês, 2 horas e meia no sábado. No meio da semana você pega ali um dia ou outro só para fazer a tarefinha de inglês, 10 minutos, 15 minutos, acabou. Não, tá? Vê aqui comigo, é muito melhor. O inglês é uma coisa que você tem que ir se acostumando, seus ouvidos têm que ir acostumando, sabe? É um idioma, igual você aprendeu português. Todo dia você escutando português, até você aprender. Então o inglês, todo dia tem que estar entrando um pouquinho de inglês na sua cabeça. É bem pior para você que está aprendendo inglês, você pegar lá 2, 3 horas no final de semana para estudar, do que você pegar todo dia meia horinha, todo dia, da semana de meia horinha para estudar. Se você estudar todos os dias, meia horinha de inglês que seja, é bem melhor do que você pegar no final da semana e estudar 3, 4 horas de inglês, tá? É bem melhor. É assim com tudo, tá? Você pegar ali um instrumento musical, você quer aprender a tocar violão, aprender a tocar piano, pergunte para um professor se não é bem melhor você todo dia praticar ali 20 minutinhos, 30 minutinhos, do que você tentar praticar tudo, detonar no fim de semana. Não é assim que funciona, tá? O inglês você tem que estar ali, pingando um pouquinho na sua cabeça ali, todo santo dia um pouco. É lógico, quanto mais você estudar, melhor, Se você conseguir estudar 1 hora todo dia de inglês, Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, tudo assim, 1 hora, vai ficar muito bom. Você vai aprender bem rápido, num ritmo bem acelerado, você vai ficar craque de inglês assim rápido, Fazendo isso aqui com a mão, Não sei. Mas o que eu quero dizer, o tempo que você tiver, tenta separar, pelo menos, todo dia assim, pelo menos um pouco, tá? Se você deixar para tudo lá no final de semana, quase que não vai adiantar, eu diria. Se for adiantar, vai adiantar assim,
6, 7 anos você fica fluente. Agora uma outra coisa que é muito interessante, tá? Pra você ir ali medindo ali, será que eu tô aprendendo inglês? Será que o método que eu tô usando é eficiente? Será que tá dando certo, né? Porque a pessoa assim não vai estar, não aprendo nada, né, de inglês, não sei nada, depois pá, lá na frente tô fluente, acabou, esse foi o processo. Não, né? No inglês a gente vai, né, caminhando aos poucos, subindo aos pouquinhos o degrau, que nem luta, né? Que nem está no karatê, né? Na MMA, sei lá, você vai subindo as faixas, você vai subindo os degraus, que nem a mesma coisa no inglês, né? Então, uma coisa que você tem que fazer, que é muito bom, é registrar o seu progresso, tá? Essa é mais uma dica aqui e uma coisa assim muito boa, que o que mais você pode registrar, e a gente não consegue conversar ali com pessoas e tal, para você perguntar, como é que eu tô hoje, né? A minha fala aqui, daqui 3 meses você pergunta pra pessoa, como é que eu tô hoje? A pessoa fala, você melhorou. Muita gente não vai ter isso, né? Se você não tem, você pode pegar lá, sei lá, o que eu fiz, né? Uma coisa muito interessante. Foi, por exemplo, eu peguei lá, assisti, né, uma certa série, né? 1 episódio, 2 episódios de uma série. Aí, beleza, eu vi lá quanto mais ou menos que eu entendi da série, né? Só em inglês, sem legenda, sem nada, só em inglês. Aí, beleza, entendi 25% disso aqui, não entendi quase nada, né? Anotei, cheguei até a anotar, entendi 25%. Passou uns 4 meses, eu fui assistir a série de novo. Já, tô entendendo 50%, 60% dessa série. Então, assim, é interessante só você fazer isso, já é uma forma bem interessante você medir. Tem aqueles, né, aqueles negócios de vocabulário, sabe, que você pesquisa lá, como saber quantas palavras eu sei em inglês, daí vai estar lá um vocabulário para você preencher, né, eu sei mais ou menos 1000 palavras em inglês, né? Isso aí pode até ser, mas um teste legal de se fazer é isso, né? Coloca um filme lá em inglês, você vai prestando atenção, daí você vai vendo. Eu acho que eu entendo uns 30% do que o povo tá falando nesse filme. Daqui uns 4 meses, 3 meses, que seja. Lógico, você não vai ficar testando toda semana, ou de um em um mês, não, né? Seja realista, né? De novo. Então, daí depois de um tempo, você vai lá, assiste de novo, tô entendendo mais, né? Se você não estiver entendendo mais, seu método de estudo tá errado, né? Tá falho, tá lerdo, né? Daí você tem que mudar. I'm going to do this because I love her. I'm gonna do this because I love her. Let me try to call him again. Let me try to call him again. Se você sempre quis aprender como o inglês falado soa tão conectado, tão rápido, eu posso te ensinar. Eu criei um material completo ensinando tudo sobre como as palavras em inglês se conectam mesmo. Cada palavra que é removida, cada letra que é excluída ali na fala rápida de um nativo, e eu te ensino bem passo a passo, do zero mesmo, cada coisinha, para você aprender de tudo sobre como os falantes nativos soam tão natural, tão conectado quando eles falam, tá? E se você quer ter acesso a esse material completo mesmo, acessa o link que está aqui na descrição desse vídeo. Agora uma dica que mata muita gente, que mata muito estudante. Muita gente acha que está sendo espertão por estar fazendo esse tipo de coisa, né? Muita gente, né, quer descobrir tudo do inglês, né? Quer saber de tudo do inglês, mas isso só atrasa o seu aprendizado. Porque aprender inglês não é igual aprender as outras coisas, tá? O que é essa dica? É você não ser curioso, tá? Isso aqui vai dar o que falar, já tô até vendo o povo comentando aí embaixo, pode comentar. Mas o que eu tô querendo dizer de se não ser curioso é que isso vai atrapalhar o seu aprendizado no inglês, tá? Por quê? Em que sentido que eu tô falando? Por exemplo, as pessoas vão aprender inglês, elas começam com aquelas dúvidas, sabe? Qual que é a diferença entre do e make? Quando se usa e quando se não usa o verbo get, né? Quando se usa e quando se não usa tal. Qual o contexto de usar isso aqui? Qual que é a diferença de usar isso aqui, isso daqui? Esse tipo de pergunta, de dúvida, de curiosidade, só vai atrapalhar o seu progresso, né? Na sua aprendizagem do inglês. Por quê? Não vai fazer muita diferença você saber, o verbo get. O verbo get tem 50 usos diferentes, 50 contextos diferentes. Você não vai abrir o dicionário, ver todos os usos do verbo get, ou abrir um site lá, ler tudo, e você vai, beleza, leu, agora eu dominei o verbo get, sei falar ele tudo quanto é... Não é isso que vai acontecer. Não é assim que você vai aprender inglês. Você só vai saber todos os usos do verbo get quando você vê ele sendo usado em palavras, em frases, né, em contextos, pessoas falando na série tal, você tá lendo um livro tal, e você vai vendo, quanto mais você vê o verbo get sendo usado, mais você vai aprender
como ele funciona e como utilizar ele. Não é estudando lá o site do verbo get, né, o dicionário lá, não é você, qual que é a diferença entre do e make? Beleza, agora eu sei, pronto, li aqui a definição, agora eu sei. Não, você só vai saber de verdade quando você vê várias frases em vários contextos usando o do, usando o make. Por exemplo, você vê lá, I do my homework every day. Né, você vê essa frase, I do my homework every day. Aí você vê, beleza, viu uma vez, depois você viu outra vez. Aí você viu, por exemplo, com, sei lá, outro jeito, não é homework, você viu com outra coisa, né? I do my não sei o que lá, every day. Né? Daí você viu, você não vai falar, você viu já um monte de vezes, né? Você não vai falar I make my homework every day. Você não vai, por quê? Porque não é assim que se fala. Né? Assim que tem que ser na sua cabeça. Por que você fala um monte de coisa, né, em português? Porque é assim que a gente fala, muitas coisas você não sabe explicar. Então por que você está procurando a explicação de tudo no inglês? Não faz sentido. Né? Então, com o passar do tempo, você vai ver tantas vezes tal palavra, tal palavra, tal palavra, tal verbo, que você já vai saber que, nossa, é assim que se fala, não é assim, né? Então você não vai aprender por curiosidade, eu quero saber qual que é a diferença de tal, qual é a diferença de tal, como... Assim, eu não estou falando que é ruim, né? Que é ruim, você não deve fazer isso. Eu estou falando que vai atrapalhar o seu processo, vai deixar mais demorado, né? Você vai ficar lá pensando, estudando, quando na verdade vai dar na mesma de quem não tiver curiosidade nenhuma, só for aprendendo inglês, absorvendo frases, palavras, estruturas, vai aprender a mesma coisa, só que a pessoa que não for curiosa vai aprender muito mais rápido. Agora aqui a última, que muita gente sim vai dar o que falar de novo, muita gente vai comentar aqui embaixo, não sei o que, nada a ver, mas eu aprendi inglês assim, não sei o que é o que? Você primeiro absorver o inglês, para depois produzir o inglês. Como assim? Porque muita gente, logo no começo, você vai ver que não vai fazer sentido, tá? Muita gente logo no começo foca muito em falar. Eu quero falar inglês, eu quero escrever em inglês, eu quero me apresentar em inglês, eu quero saber pedir um McDonald's em inglês, eu quero saber, sei lá, fazer um check-up. Esse check-up fala no motel, né? No hotel, meu Deus, no hotel. Né? Então, assim, muita gente quer começar a falar um monte de coisa, quer se apresentar, quer falar de onde veio, quantos anos tem, quantos sobrinhos tem, né? Tudo. Mas a pessoa não foca em entender o inglês primeiro, né? Igual a gente fez no português. Primeiro a gente escutou um monte de português, depois começou a, né, falar as nossas primeiras palavras. E em inglês devia ser assim também, porque primeiro uma coisa nova entra na sua cabeça para depois você produzir ela. E todo conhecimento é assim. Né? Você tá lá na aula de história, o professor fala, você só fica lá parado, né, e absorvendo. E depois você começa a falar, né? Você entendeu o assunto, você começa a falar. No inglês é a mesma coisa. Né? Você tem que ler muito inglês, ouvir muito inglês. Quando você estiver entendendo bastante inglês, saber muitas palavras, tiver um vocabulário muito bom, saber várias estruturas, né, conseguir ler assim de boa, aí você foca em falar, né, porque não vai fazer sentido nenhum. Você vai, pouquíssima gente vai precisar falar o inglês assim, no seu cotidiano, sabe? Você está aprendendo a falar por quê exatamente? Com quem você vai falar? Você mora no Brasil, né? Muitos de nós não vamos viajar para lá para fora, então você está querendo falar para você falar com quem no seu dia a dia em inglês, sabe? Então, né, qual que é o sentido? Você vai desfrutar muito mais da sua escuta do que da sua fala aqui no Brasil, né, em inglês, por quê? Na internet tem um monte de conteúdo, tem um monte de curso, tem um monte de vídeo, tem um monte de coisa em inglês que é muito mais interessante, muito mais volumoso do que em português. Então você pode fazer cursos em inglês, você pode ver vídeos no YouTube de vários assuntos que não tem tanta profundidade assim em português. Você pode ouvir, ver em inglês, você pode ler várias coisas em inglês, né? Mas falar, escrever, você vai escrever o quê para quem em inglês? Pense aí na sua vida, né? É lógico. Algumas pessoas vão viajar, algumas pessoas vão ter ali, né, no trabalho delas, vão falar alguma coisa ali em inglês, tá, mas de qualquer forma, não adianta você tentar ficar falando inglês, soltar inglês, sem antes você conseguir absorver bastante inglês. Então, aprenda bastante palavras, né, foque sim em vocabulário, em entender, escutar, assistir muita coisa em inglês para entrar em inglês dentro de você, para depois você focar em falar.
Porque se você entender, pensa aqui comigo, se você solta um filme lá em inglês, você consegue assistir o filme inteiro, sem legenda, sem nada, assistir e entender tudo. Digamos que a pessoa ela focou a vida dela inteira em só entender o inglês. Ela chegou num ponto que ela botou o filme e entendeu tudo. Você acha que essa pessoa, daí ela vai, primeira vez dela tentando falar inglês, você acha que ela não vai conseguir falar inglês, o que ela quer? Se ela botou o filme, ela entendeu tudo. É lógico que ela vai conseguir. Já agora o contrário, se a pessoa, beleza, eu aprendi a me apresentar, eu aprendi a falar meu nome, falar de onde eu vim, aprendi a ir no motel e no aeroporto. Essa pessoa que aprendeu a falar um monte de coisa em inglês, quando ela botar o filme, ela vai entender o filme inteiro de boa? Não, né? Então, foca primeiro em absorver o inglês, depois em produzir, tá? Isso vai acelerar muito o seu processo, tá? Porque essa é a forma natural, o processo natural de aprendizagem de idioma, tá bom? E qualquer conhecimento é assim, primeiro você aprende, né, você fica lá ouvindo o professor falar nas suas aulas, lá depois você produz, tá? Não tenta fazer diferente em inglês que você só vai atrasar o seu progresso. Esse foi o vídeo então, eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham concordado com essas dicas. Se você não concordou, pode comentar aqui embaixo, a gente vai discutindo, vai debatendo, eu vou explicando mais coisas, né? Quer acrescentar mais alguma coisa? Comenta aqui também. Não sai sem deixar curtida, tá? E se inscreve aqui no canal, porque aqui eu só trago vídeo assim, dicas assim, realista, pra realmente ajudar você, sem bobeirinha, né? Sem querer enganar ninguém. Então se inscreve aqui, tá? Esse foi o vídeo, espero muito ter ajudado. And I'll see you in the next video. See ya!